Gravando. Agora nada de palavrões, viu? Só eventualmente uma merdinha ou outra. Mas tá. Então, onde a gente estava, né? Estávamos vendo os 50, o nome da sessão, né? 50 tons do axioma da escolha. Você tá dando para ver bem? Tá dando para me escutar direitinho? Aqui Beleza. sim. Beleza. Então a gente tinha visto já, a gente para falar dessa desgraça desse axioma da escolha, a gente falou de recursão, transfinito e tal, e a gente já tinha visto bem demoradamente que o axioma da escolha, ele também é... Ih, droga, é mais fácil apagar. Que o axioma da escolha, ele é... Isso aqui é equivalente a você dizer que produto arbitrário de coisas é não vazio se cada uma dessas coisas for diferente de vazia, for diferente do conjunto vazio. A gente viu que isso é equivalente a dizer que todo conjunto pode ser bem ordenado. Pode ser bem ordenado. E o que a gente vai ver hoje, entre outras coisas, eu acho que não vai ficar só nisso porque vai acabar relativamente rápido, é que isso ainda é equivalente a uma outra coisa que o pessoal costuma chamar de lema de Zorn. Tá? Eu falei um pouco desse lema de Zorn no último seminário, eu vou começar hoje lembrando do enunciado dessa jossa aqui, desse lema de Zorn. Tá? Por questões históricas, vale mencionar que ele também é chamado de lema de Kuratowski-Zorn. Tá? Sim. Ou Kuratowski-Zorn. Kuratowski. É isso que eu uso registrado como princípio maximal de Kuratov. Isso, exatamente. Porque quase sempre, na maior parte das vezes, a gente não usa a versão full do Zorn, que é para qualquer ordem parcial e o diabo. A gente usa só para aquelas ordens parciais dadas pela inclusão. E essa é a versão, acho que o Kuratowski provou antes. Tá? Ah, como vai ficar meio claro, talvez, ao longo da demonstração do lema de Zorn, em certo sentido, o lema de Zorn ele funciona para a gente como sendo uma recursão transfinita de bolso. Uma recursão de bolso. Você tem alguma coisa que você quer provar que, se você fosse fazer do jeito mais ingênuo que existe, você ia precisar fazer uma recursão transfinita. Um passo, depois outro, pensar nos passos limites, aquela coisa toda, e isso é chato. O lema do Zorn meio que limpa isso tudo para a gente e permite que a gente só se preocupe com, digamos assim, provar o passo indutivo. E aí o resto todo sai pronto por ele. Por isso, tanta gente gosta desse lema de Zorn, assim, sem saber, porque ele permite que você não saiba das coisas. Ele permite que a gente durma tranquilo, sem ter que se preocupar com ordinais e cardinais e desgraças desse tipo. Pelo menos o matemático canônico. E só que para provar que isso é equivalente ao axioma da escolha, a gente vai usar recursão para valer, tá? Então, lema de Zorn, o enunciado dele é o seguinte. Por que tá assim? Não sei. Eu queria que aparecesse só aqui. Pronto. O lema de Zorn
ele consiste na seguinte afirmação. Se P é uma ordem parcial, claro, isso aqui deixa eu ser um pouco mais preciso, né? Se P, colocar assim, um conjunto munido de sua ordem parcial, então é a ordem parcial, com P diferente de vazio, isso aqui é um detalhe técnico, tal que toda cadeia tem limitante superior, eu vou lembrar o que é cada um desses termos. Tem limitante superior. Então, P tem elemento maximal. Elemento maximal. Esse é o enunciado do lema de Zorn. Que assim ele é bastante... O pessoal até brinca que tem uma frasezinha. Quer ver? Eu esqueço dela, mas eu até coloquei no texto. Cadê? Uma frasezinha famosa. The axiom of choice is obviously true. The well-ordinary principle is obviously false. And who can tell about Zorn's lemma? É do quem falou esse negócio? O Jerry Bona. Tá, o axioma da escolha é obviamente verdadeiro. O teorema da boa ordem é obviamente falso. E quem pode dizer qualquer coisa sobre o lema de Zorn, né? Porque não dá para entender direito o que ele está falando. E aí ele tem essa forma de ser não intuitivo. Mas eu discordo brutalmente disso, porque eu acho ele muito intuitivo. Tá? Principalmente com o desenho que eu fiz no último seminário, pelo seguinte. Uma ordem parcial, a gente pode pensar como se fosse uma espécie de árvore abstrata, tá? Porque você tem coisas que são assim, A menor ou igual que B, e se você tem B menor ou igual que C, então A é menor ou igual que C. E aí ela é antissimétrica e reflexiva e coisas assim. Então você pode pensar você pode representar uma ordem parcial como se fosse uma árvorezinha. Ó. Aqui está o A, aqui está o B, aqui está o C. B é menor ou igual que C, então a gente escreve o B embaixo com essa setinha indicando que eles são menores. A é menor ou igual que B, então a gente escreve ele assim. E essa seta, que seria que indicaria que que o A é menor ou igual que C, a gente abstrai como sendo ligar esse caminho nesse. Aí você tem um novo caminho e isso está dizendo para você que A é menor ou igual que C. Tá? Então você pode pensar... Alguém ia falar alguma coisa? Houve um barulho. Oi? Diagrama de Hasse. Exatamente, o nome disso aqui é diagrama de Hasse. Diagrama de Hasse da ordem. Tá? Eu acho que é assim que escreve esse Hasse, né? Pois é. Ufa, legal. Então a gente pode pensar numa ordem parcial como sendo um negócio que faz assim, ó. Só que, além disso, ela pode ter bifurcações, trifurcações. Tá? Ela não precisa ter uma raiz a princípio, ela pode ser um negócio que vai fazendo uma malha louca, assim. Tá? Uma ordem parcial é um negócio bem livre nesse sentido. Tá? O problema é que você não vai poder ligar aqui, porque senão você vai violar. Se você ligasse aqui, ó, mas deixa eu usar a tecnologia, né? Eu não preciso pontilhar. O Journal pontilha para mim. Pronto. Eu adoro esse programa. Se esse cara fosse menor ou igual que esse, e a gente ia ter esse ciclo aqui, a gente ia violar a antissimetria, tá? Porque a gente ia... Ou a transitividade. A gente ia violar algum dos axiomas aqui, que agora eu não estou lembrando, do que é a ordem parcial.
Então, ela não vai poder ter ciclos, tá? Esse tipo de coisa aqui não vai acontecer. Mas, bom, uma vez dito isso, a gente tem o direito de, na nossa cabecinha, na nossa mente inquieta, a gente pode pensar numa ordem parcial como sendo uma desgraça dessa forma. Então, ordem parcial na nossa mente vai ser uma malha, um grafo desse tipo, uma coisa louca assim. Possivelmente infinita, tá? Eu tenho uma Agora, oi? Hum, uma fala. dúvida. Claro. É que na definição do diagrama de Hasse, a gente tem que, para poder ligar, tem que ser coberto. Assim, o B cobre o A, quer dizer, não tem ninguém entre o A e o B. Eu não sei se Ah, vale. ah, Pode ser um sim, talvez não necessariamente o de Hasse. sim. Mas é alguma coisa como um diagrama de raça, sim. Mas lembra, se, de qualquer forma. Mas a gente pode representar, assim. Aqui, esse desenho é mais para dar uma intuição psicológica para a gente do lema design. Então, agora a gente já meio que já sabe como pensar no que é uma ordem parcial. Uma cadeia numa ordem parcial, que é o que fala... Opa, abri dois. Uma cadeia numa ordem parcial é uma coisa... Vai ser um caminhozinho dentro dessa coisa que ele não bifurca em nenhum momento. Então, nesse sentido, você pode ter umas coisas assim, ó, que vão indo, mas a cadeia é uma coisa que todos os caras dentro dela eles são comparáveis entre si. Por exemplo, isso que eu estou selecionando aqui é uma cadeia. Tá? A diferença, eu devia ter copiado depois, só para mencionar o que não seria uma cadeia. Ó, se eu selecionasse esse aqui, cadê? Se eu selecionasse esse aqui, ó, isso aqui não é uma cadeia porque bifurcou. Tá? Então, uma cadeia é um caminho linear dentro da sua ordem parcial. Formalmente, então, C contido em P é uma cadeia. Se quaisquer dois elementos de C são comparáveis. E são comparáveis de acordo com a ordem parcial do P, né? São comparáveis segundo essa relação aqui, menor ou igual. Tudo bem? Cadeia é só isso. Agora, limitante superior é o que o nome sugere, é alguém que limita superiormente, no sentido da ordem, todo mundo que está no subconjunto. Então, por exemplo, deixa eu abrir outra coisinha aqui. Então, aqui ó, vamos fazer... Puxar umas coisas doidas aqui. Tantã, tantã. Ó, vejam que, por exemplo, esse conjunto aqui, com esses três carinhas que eu selecionei. Esse e esse, tá? As arestas, elas só indicam a relação de ordem. As arestas não são elementos, tá? Aqui, ó, vejam que esse sujeito, ele é maior que todo mundo que está aqui, ó.
esse aqui também é maior que todo mundo que está aqui. Esse aqui também é maior que todo mundo que está aqui. Agora, esses dois aqui são menores que eles, não valem e tal. Só que da mesma forma, todo mundo que vier depois desses sujeitos também são. Esse aqui é maior que esse, então ele é maior que todos esses. Esse aqui, aliás, espera, eu fiz abobrinha, né? Esse aqui não é não. Esse aqui não é não, desculpa. Mas esse é, porque esse é menor que esse, que é menor que esse, e esse é menor que esse. Isso, tá, tudo bem. Esses caras que estão aqui para baixo não, mas esses aqui todos são. Tá? Esse aqui, todos eles são. Agora, notem que, então, formalmente, então, só para colocar aqui, formalmente, P é limitante superior. E esse P, aliás, é bom frisar que ele não precisa pertencer ao subconjunto em questão. Um P que pertence à ordem parcial é limitante superior de um certo subconjunto de pontos que a gente pega dentro da nossa ordem parcial, se ocorrer isso aqui para todo A dentro do subconjunto. Tá? É o que a gente desenhou aqui. Tudo bem até aqui? Para mim, sim. Beleza, bacana. Então, ok, o que eu fiz aqui? Eu cliquei em alguma coisa que eu não devia. Pronto, voltei. Então, voltando para o enunciado, a gente já sabe que é como pensar em ordem parcial, como pensar em cadeia e como pensar em limitante superior. Agora, elemento maximal, a primeira vez que a gente vê isso, confunde com elemento máximo. Então, não confundir com máximo. Tá? Porque maior elemento ou máximo é alguém que é maior que todo mundo. Um elemento maximal é alguém que não existe ninguém maior do que ele. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse desenho que a gente tem, eu vou selecionar com laranja. Vejam que, ó, esse sujeito não tem ninguém que é maior que ele. Esse aqui também não tem ninguém que é maior que ele. Esse aqui, ninguém é maior que ele. Nem esse, nem esse, nem esse. Nem esse, nem esse, e esse aqui também não. Porque para ter alguém maior que eles, seria alguma coisinha que vem depois aqui. Mas no caso, a gente não desenhou. Então, todos esses rapazes aqui são elementos maximais. E, agora esse aqui também é. Tá? Esse aqui e esse não são porque tem alguém que está em cima deles. Ó. Esse que tem esse aqui tem esse. Então, em certo sentido, são os fins das linhas, por assim dizer. Você está ramificando a coisa. Se você pensa como sendo uma folha, uma árvore, então esses elementos maximais seriam as folhas da sua árvore. Tudo bem? Então, nesse sentido, se a gente pensa em elementos maximais como sendo folhas, o que o lema de Zorn diz para a gente é o seguinte: sempre que você tem esse tipo de árvore abstrata, e você pega uma árvore dessas, que elas podem ser infinitas, elas podem ter infinitas ramificações para cá. Se você tem uma árvore qualquer, de modo que sempre que você faz um caminho nessa árvore, sempre que você pega uma cadeia, então aqui eu peguei uma cadeia, por exemplo,
Aliás, eu vou pegar a cadeia junto com as reticências, tá? Então, eu peguei uma cadeia que é possivelmente infinita. Então, ela segue aqui infinita. Só que, sempre que eu pegar qualquer cadeia, finita ou infinita, não importa, for possível encontrar dentro dessa árvore um limitante superior para essa cadeia, então, em algum momento, vai acontecer de que eu vou conseguir encontrar uma folhinha, um elemento maximal. De certa forma, a ideia é, e isso já dá a ideia da demonstração. Peguei uma cadeia aqui. Essa cadeia tem um limitante superior. Tá? Se esse limitante superior, porventura, for maximal, se ele for uma folha, ótimo. Se não, isso aqui é uma cadeia. E agora vai ter um limitante superior. Esse limitante superior eu posso pegar como sendo maior do que esse cara, porque esse aqui não era maximal. Então tinha alguém para cima. Então eu pego um desses. Agora a gente olha para esse. Esse sujeito é maximal? Ele é uma folha? Se for, acabou. Se não, é sinal de que tem alguém acima dele. E aí a gente vai aumentando essa cadeia. Em algum momento, do mesmo jeito de quando a gente provou que todo o conjunto pode ser bem ordenado a partir do axioma da escolha, em algum momento esse processo tem que se esgotar. A gente não vai poder fazer isso para sempre, num sentido bem infinito. A gente não pode fazer isso para todo ordinal. Em algum momento isso acaba, dá um erro 404. Quando isso acaba, é porque a gente encontrou uma folha. A ideia do lema de Zorn é essa. E nesse sentido, desculpa, eu não consigo pensar que isso não é intuitivo, porque toda árvore que eu olho tem folha no dia a dia. Então, assim, lembra de... que foi, Marcos? Uma boa, A ma- é muito boa. Obrigado. O que você ia falar, Priscila? Perdão. Não, eu lembrei dos trocadilhos, né? Matemática tá em tudo. A matemática está em tudo, até na jardinagem, no caso. Então, assim, essa é a ideia. Por mais que a prova de que a axioma da escolha é equivalente ao lema de Zorn, ela não seja tão limpa quanto esse desenho, que não está tão limpo assim, a ideia é essa. Tá? Então, se ficou a ideia no coração, é o que mais importa, porque o resto é só traquejo de formalizar essa desgraça dessa ideia. Tudo bem? Então, se não houverem objeções, eu vou provar esse negócio. Agora, então, teorema. Vocês gostaram da luzinha no cursor? Acho que ajuda, né, a acompanhar. Fica parecendo um pointer. O axioma da escolha. Oi? Tá, eu vou fingir que eu ouvi. É equivalente à seguinte. Asserção. Eu adoro essa palavra, asserção. Opa, ele digitou. Sim, me lembra tutoriais gravados no Camtasia, a luzinha do cursor. Então, primeira asserção é o axioma da escolha. Tá? Então, não. Eu estou anunciando de outra forma. Equivalente à seguinte asserção. Só para a gente... Eu vou destacar e vou escrever do mesmo jeito que está no texto. Essa já é a versão 5 do axioma da escolha que a gente tem, tá? Porque aqui é 1, 2, 3, 4, mas tinha uma... E eu comecei a contar do 1. Ok, ponto pro ela. Mas tem uma versão muito parecida com a axioma da escolha
que eu no texto eu chamei por AC2, e aí por isso que é 5. Mas na prática tem livros só disso, pessoal. Tá? Tem livros só com equivalências ao axioma de escolha. Então, são muitos. Então, é equivalente à seguinte asserção. A asserção é o lema de Zorn. Como ele já está enunciado, eu não vou enunciar de novo. Então, a prova vai seguir a ideia que eu dei aqui. Só que isso aqui não é uma prova desse negócio, né? Isso é, no máximo, uma demonstração de que alguma coisa é uma utópica a outra. Até parece uma demonstração que eu já vi disso. Então, houve esse corte, tá? Porque o seminário já acabou, eu fiz a demonstração que o lema de Zorn é equivalente ao axioma de escolha, mas ficou bastante confuso o modo que eu fiz durante o seminário, tá? Então, eu estou regravando essa parte em diante e vou colocar ela aqui, tá? O desenho da demonstração já está feito na parte anterior do vídeo que eu cortei. Agora, porque a gente vai fazer, então a gente começa. Então, fixemos uma ordem parcial. Uma ordem parcial P, diferente de vazia, tá? Diferente do conjunto vazio, como no enunciado do lema de Zorn. A gente vai fixar A como sendo o conjunto das partes da ordem parcial sem o conjunto vazio, ou seja, são todos os subconjuntos não vazios da ordem parcial. A gente vai fixar também uma função escolha, tá? Que é, né, a gente quer provar aliás, deixa eu colocar aqui a C, melhor. Axioma da escolha implica Zorn. Axiom of choice implies our lemma. Tá? Então, uma função escolha f que sai do A e vai na união do A. Mas a gente pode, se quiser, nem precisa colocar assim, dá para colocar assim direto. Tá? Que pega cada A não vazio aqui e leva em algum elemento f de A que pertence ao A correspondente, tá? Uma função escolha. E também, e finalmente, então, e um conjunto Y, opa, ficou feio aqui, um conjunto Y que não pertence a P. Isso aqui vai ser o valor que a nossa recursão vai atribuir quando ela já tiver esgotado as escolhas, tá? Então, lembra que isso aqui é como se fosse um erro 404. É só para a função ter o que dizer. Então, com tudo isso fixado, eu afirmo para vocês, então, a afirmação, que vai ser a última coisa que a gente vai provar, existe uma fórmula funcional. Existe uma fórmula funcional f de x em y, f de xy, tal que para todo ordinal alfa, tá? Vou escrever assim, já vou começar a introduzir a notação de classe para todo alfa ordinal. Tá? Isso aqui é só uma abreviação para dizer que alfa é ordinal, tá? Como eu já discuti no seminário anterior, a classe de todos os ordinais não é um conjunto. Tá? A fórmula alfa tal que alfa é ordinal. Isso não quando a gente pega todos os alfas que a satisfazem, isso não é um conjunto. Mas a gente pode escrever isso. Ó. Escrevi, sinal de que posso. Tá? Então, tal que isso aqui acontece. O f de alfa
vai ser igual a sua função escolha, ela vai escolher alguém aqui, ó, desse conjunto aqui, ó, do conjunto dos P's que pertencem a P, tais que P é limitante superior desse negócio aqui, tá? Vamos ver, fechei aqui uma vez. Não, compensa eu colocar uma outra anotação para ficar um pouco mais curto, tá? Então, isso aqui. Primeiro, eu vou denotar como... eu esqueci de escrever. Pronto. Primeiro, fixado um ordinal alfa, a gente vai olhar essa efona vai ter possivelmente dois valores a princípio, dois tipos de valores, a depender de como algumas condições se verificam. Então, se quando a gente pegar fixado alfa, quando a gente olhar a função que para cada ordinal beta menor do que alfa, associa o f beta, isso dá uma função. Se essa função for estritamente crescente, tá? No sentido que o nome sugere, tá? Estritamente crescente significa que se você tiver gama menor do que beta, então Fão de gama é menor que Fão... Deixa eu colocar aqui o borrachinha. Então, Fão de gama menor que Fão de beta. Então, isso aqui significa ser estritamente crescente. Então, retornando. Fixou um ordinal alfa. Se, quando você olha a função, que para cada beta menor do que alfa, associa o f beta, você obtém uma função estritamente crescente, nesse sentido aqui. E, quando você olha o conjunto de todos os limitantes superiores, tá? Esse L de f, isso aqui, ó, esse L de f beta com beta menor que alfa, isso aqui a gente está pensando como sendo o conjunto dos limitantes superiores do que está aqui dentro. Então, é o conjunto das coisas que são maiores do que os elementos que estão no conjunto entre parênteses. Então, claro, a notação aqui eu teria que colocar, para coincidir com essa notação, eu teria que colocar uma coisinha aqui, ó, tipo uma chavinha. Mas, caramba, né? Só ia carregar a notação. Então, vamos lá. Fixou o alfa, pegou, olhou a função de todos, formada que a cada beta menor que alfa associa o f beta, o Fão beta. Se isso é estritamente crescente, e quando você olha o conjunto de todos os limitantes superiores dos f betas escolhidos, então você pega o conjunto dos elementos da sua ordem parcial que estão acima de todos os f betas, todos eles, está acima de todos. Quando você pega esse conjunto de limitantes superiores, tira deles todos os f betas, se isso aqui ainda for diferente de vazio, o que o seu Fão de alfa vai fazer é usar a função escolha para escolher algum desses caras que sobraram. Tá? É isso que ela vai fazer. Então, o desenho seria esse aqui. Ó. Você está com a F0,
Aí aqui está o F1. Aqui está o F3. Teve um monte de coisa. E suponha que a gente foi... E a árvore está indo louca para cá. Para cá, ela está indo louca. E aí você fez esse F1, por exemplo, para todos os... A gente está nesse caso. Tem um F... Escolheu lá um F0, F1. Aqui está o F1. Aqui está o F0. E ela poderia ter vindo coisa antes, não tem problema. F1, F0, F1, F2, né? Aqui eu coloquei 3, não sei porquê. Bom, aí a gente vai olhar, no próximo passo ele definiu o F3, tá? O que a fórmula que a gente está falando aqui faz é o seguinte. Supõe que na nossa árvore a coisa está desse jeito. Ó. Assim, assim e assim. Tá? Então, ó, aqui nesse caso, como a gente está para alfa igual a 3, quando a gente olha os caras que vieram antes, eles estão aqui. Então, isso aqui seria é o conjunto dos F betas, com beta menor do que alfa. Tá? E aí a gente olha esses caras, ó, esses aqui, ó, esse e também esse. Isso aqui é o L do F0, F1 e F2. É o conjunto de todos os limitantes superiores do que veio antes, né? Porque ó, aqui tem esse cara é maior que esse é maior que esse é maior que esse. E esse é maior que todos que vieram antes. Maior ou igual. Ele é um dos que veio antes. Mas ele é maior ou igual que todos esses. Esse argumento não funciona para esse, porque esse veio antes, tá? Mas ele não é menor do que esse. Tá? Então, de fato, são só esses caras aqui no nosso desenho. Então, o que é que a efona vai fazer? Nesse caso, a efona vai ser a efona do 3, vai ser a F, deixa eu só por simplicidade chamar isso aqui de A, vai ser a F do A. Ou seja, ela vai escolher, lembra que a F, quem que era a Fzinha? Fzinha. A Fzinha era uma função escolha fixada. Então, como esse A é um conjunto não vazio, ela escolhe alguém aqui dentro. Digamos que ela tenha escolhido esse. Ó. Suponha que seja esse aqui, o F de A. Então, esse aqui vai ser o F de 3. Tá? Agora, só para deixar a coisa um pouco mais clara, ó, suponha que a árvore continuasse para cá, e fosse indo doida, mas aqui ela não anda mais. Então, esse cara aqui é um elemento maximal. Quando a gente for calcular a F então, esse aqui é o F do 3. A F do 4, olha o que o critério dela fala. Se quando a gente olha o conjunto dos limitantes superiores e tira os limitantes superiores que veio antes, e tira o que veio antes, se isso for não vazio, tá? E de modo que o que veio antes é estritamente crescente, talvez essa condição aqui do meio eu possa até tirar. Mas enfim. Se for não vazio, a F escolhe alguém. Então vamos ver se esse é o caso. Então aqui, ó, quando a gente vai calcular agora o F igual a 4, deixa eu ver se eu consigo selecionar, duplicar essa lousa. Espera aí. Então, dupliquei, aqui está a lousa. Eu tirei aquelas outras informações, ó, mas vejam que é essencialmente o que a gente estava antes, tá? Só que eu tirei as informações em verde, tá? Então, agora a gente está com a F0, F1, F2, F3. Quando a gente olha o conjunto de todos os limitantes superiores da imagem, esse conjunto só vai ter esse sujeito aqui. Tá? A função que está vindo até aqui, ela é crescente, ela é estritamente crescente, tudo bem.
Só que quando a gente olha o conjunto dos limitantes superiores, quando a gente faz AL do que veio antes, ou seja, quando a gente olha os limitantes superiores do F0, F1, F2, F3, esse conjunto só tem um elemento. Esse conjunto só tem o próprio F3. Tá? É o conjunto que só tem o F3 nele. Então, quando a gente faz, vamos chamar isso aqui de B. Quando a gente faz B menos F0, F1, F2 e F3, quando a gente olha esse conjunto, lembra que ele é o conjunto de todo mundo que mora em B e que não mora aqui. Esse aqui já não mora em B, esse aqui já não mora em B, esse aqui já não mora em B. F3 é o único que mora em B e que, portanto, não vai morar no complemento, nessa diferença de conjuntos. Portanto, isso aqui é vazio. Então, embora isso aqui seja estritamente crescente, não está sendo satisfeita a condição de que L desse negócio é diferente de vazio. Está sendo vazio. Isso significa que esse F, esse F de 4, significa, isso mostra para a gente que quando a gente for calcular, cadê? Isso mostra para a gente que quando a gente for calcular o F de 4, isso tem que ser Y, ele dá erro. Agora, se a gente for calcular, se a gente resolver calcular o F de 5, o F de 5 vai ser o conjunto, vai ser escolher o conjunto dos limitantes superiores menos isso, se a f que veio antes é uma função estritamente crescente, tá? Ou vai dar y caso contrário. Só que agora, quando a gente vai olhar a f de 5, o próximo passo, que seria o F4, o F4 não está aqui nessa ordem. O F4 é um y, que não mora na ordem parcial. Então, não faz nem sentido falar que essa função é estritamente crescente ou não. Então, o F de 5 também tem que dar y. E o F de 6 vai dar y, o F de 7 vai dar y. Então, o ponto a destacar é que no primeiro momento em que a fona de alguém der y, esse é o momento onde a gente acabou, estagnou a nossa construção recursiva e o que a gente vai obter é exatamente um elemento maximal. Como? Assim, ó. Porque vejam, como a f que a gente está pegando ela é estritamente crescente, a imagem dela forma uma cadeia. Portanto, a hipótese com a qual a gente está trabalhando, que é a hipótese do lema de Zorn, sem a tese do lema de Zorn é o que a gente quer. A hipótese é o que a gente tem. Essa ordem parcial, ela é tomada de tal maneira que, se você tem uma cadeia nessa ordem parcial, então ela tem um limitante superior. Então, como isso aqui, nesse estágio, é uma cadeia, tem que existir uma folha, lembra? Tem que existir uma folhinha, tem que existir um elemento aqui que vai ser limitante superior dessas coisas todas. Só que esse limitante superior vai ter que ser exatamente esse cara. Ele vai ter que ser esse aqui mesmo. Porque se ele não fosse, se esse limitante superior que existe por hipótese não fosse algum desses que vieram antes, no caso esse aqui mesmo, então quando a gente fizesse o conjunto de todos os limitantes superiores do F0, F1, F2, F3, não ia ter só o F3 aqui, pessoal. Ia ter mais gente, ia ter, além do F3, ia ter essa bolinha, por exemplo, e todos os outros limitantes superiores que poderiam existir. Mas existiria, teria que aparecer aqui. E aí, quando a gente fizesse o conjunto desses limitantes superiores e tirasse dele a imagem da f até o momento, isso não ia ser vazio, isso ia ser diferente de vazio. E nesse caso, o que a nossa f faria,
Assim como ela fez no caso anterior, ela escolheu um desses, né? Aqui ela também teria que ter escolhido um desses caras, por exemplo, esse. Só que esse, por pertencer à ordem, é diferente do y. E a gente tinha visto que estava dando y. Então, como isso contraria a conclusão de que f de 4 era y, a única conclusão possível é que esse limitante superior que deve existir tem que ser o próprio sujeito, o próprio cara que a gente encontrou aqui. E mais do que isso, ele tem que ser uma folha, ele tem que ser um elemento maximal. Porque se tivesse, é o que o argumento falou, né? Se tivesse algum cara maior do que ele e que fosse maior estrito, quando a gente olhasse a definição da função, ela teria que escolher ou esse ou esse, ou esse ou esse, e não y. E, portanto, isso ia contrariar o fato. Então, esse cara tem que ser, não só, ele não é só limitante superior dessa cadeia, como ele é maximal, não tem ninguém depois dele. E friso mais uma vez, porque não tem ninguém depois dele, porque se tivesse, a f do 4 seria diferente do y. Tá bom? Em geral, como que a gente faz isso, né? Supondo que essa fórmula funcional f de xy existe, né? A parte mais chata é mostrar que ela existe. Mas assim, então, a primeira coisa, existe então, em geral, ali o desenho que eu fiz mostrou que era 4, mas em geral existe um alfa, tal que quando você faz o f de alfa, isso dá y, tá? Bom, se não é o caso, então significa que o f de alfa é diferente de y para todo alfa ordinal, tá? Em particular, isso significa que dados alfa e beta ordinais, quaisquer, com alfa menor do que beta, então o f do alfa tem que ser menor que o f do beta. Por quê? Bom, veja que alfa menor que beta e beta é menor que beta mais 1, por exemplo. Tá? Então, como a gente está supondo que o f de todo ordinal é diferente do y, então, em particular, o f do beta mais 1 é diferente do y. Para o f de beta mais 1 não dar y, vamos ver o que precisa acontecer. Precisa isso aqui tudo aconteceu. Precisa ser o caso de que a f a função que associa os ordinais menores que beta mais 1 aos f's dos ordinais em questão é estritamente crescente. E essa parte aqui não vai ser interessante agora. Mas, em particular, tem que acontecer isso e isso. Mas, então, isso. Então, em particular, essa função, isso aqui, ó, que associa cada gama menor do que beta mais 1 ao f gama correspondente, é estritamente crescente. Logo, por ser estritamente crescente, f de alfa é menor que f de beta. Tá? Bom, então, é o que a gente queria mostrar, mas qual o problema disso? Logo, quando a gente faz isso aqui, ó, essa fórmula funcional está pegando cada ordinal alfa e mandando num elemento da ordem parcial f alfa de modo injetivo.
Mas aí isso significa que a gente conseguiria concluir que ordem é conjunto. Tá? Então, só para lembrar o argumento que a gente está usando aqui, como isso, para cada alfa, se a gente pega alfa diferente de beta, o f de alfa vai ser diferente de beta, isso diz que existe um único elemento da sua ordem parcial P, que é da forma f alfa. Então, essencialmente, para seja P', então, seja P' igual ao conjunto dos P's que pertencem a P, tais que existe um alfa com esse P sendo igual a F alfa. Pela injetividade, existe um único alfa tal que isso acontece. Existe um único alfa que depende de P, tal que o P é igual ao F de alfa P, tá? Porque é uma correspondência injetiva. Portanto, isso aqui significa que a gente está pegando a P', o conjunto dos P's que são dessa forma, está pegando P'zinhos aqui, e está mandando em ordinais alfazinhos de P, tá? Isso aqui está sendo feito de forma funcional. Nota que para cada P, existe um único alfa P que está nessa correspondência. Tá? É o mesmo truque que a gente usou para mostrar o teorema da boa ordem. Então, isso mostra para a gente que a imagem dessa correspondência, φ, digamos, pelo axioma da substituição, a imagem disso, a imagem de φ é um conjunto. Só que qual o problema, né? O problema é que essa função, isso aqui é uma função, isso aqui é sobrejetor, pela hipótese que a gente está assumindo. Que é aquela de que para todo alfa, o f de alfa é diferente de y. Mas quando o f alfa é diferente de y, em particular, o f alfa pertence a P. Então, para você mostrar que isso aqui é sobrejetor, pega o seu ordinal alfa favorito. Então, pega o seu ordinal alfa favorito. O f de alfa é um P que mora aqui dentro, que mora em P'. E quando você manda ele no único alfa, tal que o f deste alfa... vamos fazer assim, quando você pega este P, que mora aqui, e manda no único beta, tal que f de beta é igual a este P, f de beta é igual a f alfa, então esse alfa tem que ser igual ao beta, então é porque esse cara tem nele mesmo aqui. Ou seja, dado qualquer ordinal aqui, conseguimos alguém que vai nele. Então, é sobrejetora. Imagem de função é conjunto, então a gente já tem mostrado que isso aqui é imagem de uma função, mostrando que esse cara é um conjunto, mas isso não pode acontecer. Porque eu já tinha mencionado no outro seminário, tá? Mas eu vou redestacar aqui logo, ordem seria conjunto, mas mas isso não ocorre. Bom, se ordem, ou seja, a classe de todos os conjuntos fosse conjunto, há outros modos de fazer isso, tá? Mas esse é o mais rápido.
Se isso fosse conjunto, então ele seria transitivo, porque os ordinais são transitivos, então ele vai ser também. Seria transitivo e bem ordenado. Pelo pertence, porque os ordinais são, em certo sentido, bem ordenados pelo pertence. Portanto, ordem seria um ordinal. Então, a gente ia ter ordem pertencente à ordem. Então, isso aqui dá um cogumelo nuclear, assim, tipo uma explosão, não pode, tá? Então, o problema, o que permitiu para a gente concluir que ordem é um conjunto, e ele não é um conjunto, mas o que permitiu foi negar esta afirmação de que existe um alfa tal que isso acontece. Então, portanto, existe o alfa tal que o F alfa é igual a Y. Primeira coisa que a gente queria. Segunda, não segunda, não outro portanto. Agora, tome lambda ordinal tal que é o menor com F de lambda igual a Y, tá? Aqui nesse caso, ó, poderia ser que esse alfa que a gente encontrou fosse o alfa igual a 5, mas a gente quer o primeiro que isso acontece, que é o F, que é o alfa igual a 4, nesse caso. Aqui é aquele mesmo truque que também foi feito no outro seminário. Existe esse alfa, então pega o conjunto de todos os ordinais do alfa que satisfazem isso. Se esse conjunto for não vazio, ele tem um menor elemento, então esse menor elemento vai ser o lambda que a gente quer. Se, por outro lado, o conjunto dos ordinais do alfa que satisfazem isso for vazio, então é porque o alfa que a gente pegou já é ele próprio o menor que tem essa propriedade. Então a gente fixa esse cara o menor. Agora, afirmação de novo. Quando a gente restringe essa correspondência que a gente está fazendo de todos os ordinais, né? Opa, uma hora eu consigo escrever, prometo. Quando a gente restringe essa correspondência que pega os caras menores que lambda, tá? Lembra que um ordinal é o conjunto de todos os ordinais menores que ele, tá? Então lambda é igual ao conjunto de todos os alfas, tais que alfa é menor que lambda, tá? A gente tem isso. Então, eu não provei isso, mas a gente pode fazer um seminário só para a gente fazer essas bobagenzinhas de ordinais aqui, tá? Mas aqui é chato. Então, isso aqui, a afirmação, essa correspondência, ela é estritamente crescente. Tá? A demonstração é exatamente a mesma do que a gente fez antes. Nota que se a gente tem alfa menor que beta, ambos menores do que lambda, tá? A gente pegou dois caras menores do que lambda aqui dentro. Um deles é menor que outro. Como lambda é o menor, tal que o f de lambda dá y, em particular, a gente tem que o f de beta tem que ser diferente de y. E o que o fão faz no beta quando ele é diferente de y? Ele pega... Vou chegar. Para ele ser diferente do y, é porque essas duas coisas aconteceram. A f das coisas que vieram antes que o beta é estritamente crescente. E a função escolha
pegou alguém que era limitante superior de tudo que veio antes. Então, essas duas coisas têm que acontecer. Eu vou destacar elas aqui. Então, isso aqui acontece. E quando a gente olha esse negócio aqui, os F gamas com gama menor do que beta, isso é uma função estritamente crescente. E, além disso, quando a gente olha o conjunto dos limitantes superiores de tudo que veio antes do F beta, isso menos todos esses F gamas, gama menor do que beta, quando a gente olha isso aqui, é não vazio. Então, isso acontece. Então, isso acontece, é estritamente crescente. Isso aqui é não vazio. E a F de beta, nesse caso, ela é o quê? Ela é a escolha, vou chamar isso aqui de A. É a escolha de alguém aqui dentro. Ou seja, é alguém que é limitante superior dos F que vieram antes e dos F que vieram antes. Tem alguém mandando mensagem. Voltei, deixa eu só recuperar aqui o fio da meada. Isso, nesse caso o F1 de beta vai ser a escolha de algum limitante superior de todas essas coisas que vieram antes. E é um limitante superior estrito, tá? Ele é maior estrito, ele é maior que todas essas coisas e não é nenhuma dessas coisas. Então, em particular, o F de alfa é uma dessas coisas. Então, esse cara que a gente escolheu como sendo um limitante superior estritamente maior do que tudo que veio antes, tem que ser maior que o F de beta. Tem que ser maior que o F de alfa. Então, essa função é estritamente crescente. E daí, né? Bom, e daí o seguinte, logo, por ela ser estritamente crescente, essa família aqui, C igual ao conjunto dos F alfas com alfa menor do que lambda, lambda é o menor ordinal, tal que F de lambda é Y, isso aqui é cadeia. Porque a gente tem a... Vou até fazer. Pois, se a gente tem F alfa, F beta pertencentes a C, tá? Então é sinal de que esses ordinais aqui são menores que lambda. Tá? Mas então um desses casos acontece. Então, ou esse alfa é menor que beta, ou beta é menor que alfa. Então, como ela é estritamente crescente, ou F alfa é menor que F beta, ou F beta é menor que F alfa. Então, dados os dois casos aqui dentro, eles são comparáveis. Claro, poderiam ser iguais, mas melhor ainda. Ok, é uma cadeia. Logo, pela hipótese sobre P, então a hipótese sobre a ordem parcial P nos diz que existe um P que pertence à ordem parcial, tal que f de alfa é menor ou igual que P para todo P, para todo alfa menor do que lambda. E a afirmação é que... Oi? Tinha caído o áudio. E a afirmação final é que P é maximal. Tá?
Bom, se não fosse... desculpa a tossidinha que eu estava sem beber água, pessoal. Desculpa. Foi deselegante da minha parte. Se existisse um Q pertencente a P com esse P menor estritamente do que Q, então o conjunto, então esse Q, ele ia pertencer ao conjunto, ou melhor, ele ia pertencer ao L do F, opa, não é F, é F, ele ia pertencer aos limitantes superiores dos betas menores do que lambda, subtraindo, retirando esses caras, beta menor do que lambda. Por que o Q ia pertencer aqui? Bom, o P ele é maior ou igual que todos os F-alfas, com alfa menor que lambda. Então, como Q é maior do que P e a relação é transitiva, então certamente o Q também é maior ou igual que todos os F-alfas com alfa menor que lambda. Então, ele está aqui. Agora, se ele estivesse aqui, então, ele estando aqui, a gente ia ter Q menor ou igual, por ele ser um dos F betas, a gente ia ter Q menor ou igual que P. Então, Q sendo menor ou igual que P e P sendo menor que Q, não pode ocorrer, tá? Porque esse menor ou igual, ou melhor, esse menor estrito, isso aqui é só uma abreviação que a gente está usando implicitamente ao longo dos seminários, que vai ficar mais claro mais para frente, que a gente vai entrar nisso com detalhes, mas isso é só uma abreviação para P é menor ou igual que Q e P é diferente de Q. Se a gente une essa informação com essa, o único modo da gente concluir que isso ocorreria é se Q fosse igual a P, mas isso contraria essa desigualdade estrita. Tá? Portanto, se Q é estritamente maior do que P, então certamente Q não pode estar aqui. Portanto, Q é alguém que mora no L disso, menos isso. Qual o problema? O problema é que, neste caso, a efona de lambda não seria y. Neste caso, a efona de lambda, ela ia dar para a gente ela escolher alguém que mora nesse conjunto não vazio. Poderia, inclusive, ser o Q, mas poderia ser outro. Mas, certamente, y não seria. Por isso, como é y, como a gente tomou como sendo y, não pode ser o caso de que exista este Q maior estritamente do que P. Portanto, isso tudo mostra para a gente que P é maximal, tá? Porque a gente ia contrariar isso aqui ia implicar que o F de lambda é diferente do Y. Absurdo, tá? Então, acredito que seja bem menos confuso do que quando eu fiz um seminário, tá, agorinha? Tá bom. Antes de provar que essa efona existe, tá? Antes de provar que essa efona que satisfaz essas condições existe, só mostrar a volta, que a volta é bem mais simples, tá?
Para a volta, a gente quer mostrar que lema de Zorn implica axioma da escolha. Tá? Então, a gente fixa A, um conjunto não vazio, tal que o vazio não pertence ao A. Então, é uma família de conjuntos não vazios. A gente vai obter uma F de A na união de A, tal que quando a gente pega isso aqui, acontece. A gente vai obter uma função escolha, tá? Essa é uma das encarnações do... É uma encarnação que eu não dei muita ênfase no seminário, mas ela é fácil ver que ela é equivalente à versão... a primeira versão do axioma da escolha que a gente enunciou, tá? Se não, é um bom exercício. Tá? E tá, pelo menos isso está destacado no texto. Não lembro se eu demonstrei, mas está destacado. Não é difícil, tá? É quase evidente. Bom, isso é o que a gente quer. Então, vou até usar uma letra maiúscula aqui. A gente quer uma F que faz isso. Em algum momento eu vou acertar essa seta. Pronto. Tá bom. O que a gente faz? A gente tem o lema de Zorn. Então, quando a gente tem o lema de Zorn para usar, o que a gente faz é procurar uma ordem parcial. Então, a gente vai pegar isso aqui, ó. F tal que F é função. Então, ó, veja que F a gente está pegando como sendo um subconjunto de um produto cartesiano. Tá? Então, dizer que F é função, então isso aqui é uma relação binária, a gente vai dizer que isso é função no sentido de relação binária, que é função. F é função, o domínio de F é diferente de vazio, e para todo A que pertence ao domínio de F, ocorre que o F de A pertence ao A. Então, essencialmente, o que a gente está fazendo é pegando a família de todas as funções que são funções de escolha, mas em subconjuntos do A. Tá? Nota que isso aqui é um conjunto de pares ordenados, onde o primeiro elemento par ordenado, então, pertence ao A. Então, são coisas da forma xy, com xy pertencente a isso. Então, a primeira coordenada é a que se refere ao domínio. Então, o domínio vai ser uma coleção de subconjuntos vai ser uma família de elementos do A, vai ser um subconjunto desse A. Portanto, isso aqui é a família das funções de escolha definidas em pedaços do A. A gente quer no A todo, mas a gente quer, a princípio, a gente está pegando a coleção de todas as parciais. Tá? Isso aqui é ordenado, tem que ser um conjunto parcialmente ordenado. Né? Então, ordenado pela inclusão. Ou seja, se a gente tiver F e G pertencentes a P, a gente vai escrever F menor ou igual que G, C e somente C, F. Aí eu vi um cara escrevendo assim hoje, C e somente C por definição. Muita vontade de escrever igual. C e somente C, o F estiver contido em G. Nota que isso aqui faz sentido porque são subconjuntos dessa coisa aqui. Então, a gente pode tratar desses negócios como se fossem subconjuntos. Né? Isso vai ser uma ordem parcial porque a relação de inclusão é uma ordem parcial. Isso vai ser essas propriedadezinhas de ordens, de funções, essas coisas, vai ser o próximo tema dos seminários, que vão ser mais como se fossem exercícios e coisas assim. Mas lá a gente vai ver que essa relação de inclusão ela é
reflexiva, antissimétrica e transitiva. Portanto, isso é uma ordem parcial aqui dentro. Tá? Sendo intuitivo ou não, isso é uma ordem parcial. Note que essa ordem parcial P é diferente de vazio. Tá? Ela não é o conjunto vazio, pois existe um A que pertence ao A, porque a gente supôs A diferente de vazio. E, opa, vazio não pertence a A. Se você estava até aqui se perguntando, eu tinha errado, enfim. Então, existe um A que pertence ao A, e como não pode, e como o vazio não está lá dentro, tem que existir um Azinho que pertence a esse A. Logo, isso aqui, ó, Azinho, pertence a P, tá? Isso aqui a gente pode pensar como sendo a função, tá? É a função que sai, cujo domínio só tem esse A, vai no P e pega esse A e manda no Azinho. Tá? O Azinho pertence a A. Então, existe alguém lá dentro. Bom, uma ordem parcial, diferente de vazio, ok? Se a gente mostrar que ela satisfaz as hipóteses do lema de Zorn, a tese do lema de Zorn, a gente vai poder concluir que existe um elemento maximal. Então, seja a hipótese é que a gente tem que mostrar que uma cadeia tem um limitante superior. Então, seja C, eita, que horror, seja C contido em P, uma cadeia, tá? Seja C contido em P, uma cadeia, e a gente quer mostrar que existe um limitante superior. A caneta deu pau aqui, uma cadeia. A afirmação que eu faço para vocês é que quando a gente pega a união de C, que a gente pode escrever assim, ó, união de F, tal que F pertence a C, se vocês preferirem assim. Quando a gente une todas as funçõezinhas que pertencem a C, isso pertence a P. Bom, por quê? Primeiro, união de C é função. Dados, nota que se algum bicho Z pertence à união de C, que a princípio a gente não sabe o que é isso, né? Mas se Z pertence à união de C, para pertencer à união de uma família, então é porque existe uma F que pertence a C, tal que o Z pertence a F. Mas F é função. Então, como F é função, então existe um A que pertence a esse A fresco, tal que o Z é igual a F de A. Então, isso mostra para a gente que, em particular, todo elemento da união de C é um par ordenado. Então, a princípio, isso aqui vamos fazer bem devagar. União de C é relação binária. É relação binária. Agora, segundo passo. União de C não é só uma relação binária. É função. Bom, por quê? Pelo seguinte, se a gente tem, se AB e CD pertencem à união de C, então
Então, a gente sabe que quaisquer dois elementos são pares ordenados, por isso que eu já peguei esses caras assim. AB é um par ordenado, CD é outro e ambos estão aqui. Aliás, minto, né? A gente quer mostrar que é função. Então, a gente pega esses pares ordenados com a primeira coordenada idêntica. E a gente quer concluir que B é igual a C. Exatamente. Bom, como a B pertence à união, então existe uma F que pertence à família tal que o AB pertence a F. Mas também existe uma G que pertence à mesma família de funções, tal que o AC pertence a G. Tá? Cada um deles pertence a uma delas. Só que isso é uma cadeia. Lembra que cadeia é tal que se você pega FG pertencentes à cadeia, então ou um é menor que outro, ou o outro é menor que um. Então, um dos dois casos acontece. Se acontecer F menor ou igual que G, isso aqui é a mesma coisa que F estar contido em G, então, AB estar em F implica que AB está em G. Então, AB pertence a G. Mas AC também pertence a G. Então, como G é função, então como G é função, isso diz para a gente que B tem que ser igual a C, tá? Porque esse A e esse A são os mesmos, e agora a gente viu esses pares na mesma função. Então, eles têm que ser iguais. Agora, é função. Mais do que isso, essa união de C é de fato alguém que mora nesse cartesiano. Tá? Bom, por quê? Esse é bem fácil, né? Se você pega A e B pertencente à união de C, então existe uma F que pertence à sua cadeia, tal que a B pertence a F. Mas o F, ele não só está na cadeia, ele pertence a P. E P é a família de todos os subconjuntos de A cartesiano união de A, que são funções de escolha, blá. Então, em particular, esse A pertence a A e o B pertence à união de A. Finalmente, tem os outros, eu ia colocar 4 izinhos, né? Não, mas e ver. O que mais que tem para a gente ver? Que a gente quer concluir que o de C pertence a P. A gente já viu que ele é uma função. A gente viu aqui que ele é uma função. A gente viu que ele é uma função no lugar certo. Está aqui. Falta ver que o domínio dele é diferente de vazio e que é uma função escolha. Bom, mas nota que dada F pertencente a C, peraí, então, voltei aqui, dada uma F em C, existe um Azinho, ou melhor, existe um A que pertence ao domínio de F, tá? Mas, então, esse A pertence ao domínio da união de C, vista como função, né? Porque, pois, esse cara aqui, A, F de A, pertence a F, que está contido na união de C. Portanto,
Isso aqui pertence à união de C, então A pertence ao domínio da união de C. Agora, finalmente, eu fiz bem detalhado esse. Se a gente pega A pertencente ao domínio da união de C, então é porque existe, pelo mesmo tipo de argumento, tá? Então existe uma F que pertence a, como chama? A C, tal que A pertence ao domínio da F. Então, isso permite para a gente, isso garante para a gente que, como a F está em C, que está em P, a F de A pertence a A. Só que F de A é exatamente o valor que esse negócio aqui satisfaz, tá? Talvez fica melhor se a gente chamar assim, ó. Se a gente chama o C de G, ou melhor, vou chamar isso aqui o C de T. Pronto. Então isso aqui vai mostrar para a gente que T de A pertence a A. Tá? Porque no fundo o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, ó. É como se a gente tivesse a cadeia de funções, como a gente tem aqui uma função, aí tem uma outra aqui que estende, 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 tem uma outra aqui que é igual, repetiu a mesma função, tem outra aqui que estende. Aí a gente quer definir, e supõe que isso vai sendo feito sempre. E a gente quer definir uma função. Se a gente amassar isso aqui tudo, tá? Então, como essa aqui estende, se eu pego um carinha que está aqui, ele concorda com o valor que tem aqui, 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 ele vai concordando em todas. Então, quando a gente define aquela função t como sendo união de C, isso na prática diz para a gente que se a gente faz t de um A, isso é igual a f de A para qualquer, independente de quem é essa f, independente de quem é f, desde que o A pertença ao domínio da f. Tá? Ou seja, se eu for mostrar essa construção de um jeito mais explícito, a gente tem a cadeia C de funções, certo? Então, vou escrever assim, ó, F de I, bem devagar. E às vezes a gente gosta de abrir o conjunto, deixar ele bem indexado, né? Tudo bem. Então, a gente está com essa cadeia de funções. Então, quem a gente vai chamar, por exemplo, o domínio da função C, a gente vai pegar agora e vai chamar x igual a união dos domínios de cada uma das f's. Então, a gente uniu todos esses caras. Então, quem é que vai ser agora? Então, e a gente afirma que a t igual a união de C, que a gente quer, é uma função em x. A gente quer dizer que é uma função nesse x. Então, dado um xzinho em x, a gente tem que dizer qual vai ser o valor da t. Então, dado x que pertence a x, como ele está aqui, existe um i que pertence a i, tal que o xzinho pertence ao domínio dessa fi. Então, existe i tal que x pertence ao domínio da fi. E aí, o que a gente faz? A gente define essa t, é um jeito mais explícito, tá? Então, a gente define a t de x como sendo f do i de x. Qual poderia ser o problema? Poderia ser o problema que um mesmo x pertence a mais de um domínio de função. Só que aí entra o fato de que é cadeia.
que é aquele argumento que a gente fez aqui. Cadê? É aquele argumento que a gente fez aqui, ó. Se a gente pega um I e um J, eu estou refazendo para ficar possivelmente mais claro. Se I e J são caras do conjunto de índices, tais que o mesmo X pertence tanto ao domínio da FI e ao domínio da FJ, então um desses domínios está contido no outro, porque é uma cadeia. Então, ou a função FI contém a função FJ, ou a função FJ contém a função FI. E, por conseguinte, o domínio de uma está contido na outra, o domínio da outra está contido em uma. Então, esse FI vai ser igual a FJ. Se acontecer de existir um I e um J, tal que o mesmo X está nele, tá? O que você pegou. Então, isso tudo mostra para a gente, então, então, por que eu discuti isso? Porque quando a gente pega um A no domínio dessa função união de C, que era aquela T, esse A tem que estar no domínio de alguma das funçõezinhas particulares da cadeia, e essa função em particular é uma função escolha. Então, quando a gente faz o F do A, ele pertence ao A. Só que esse F do A é exatamente a imagem do A por essa união, tá? Por essa extensão comum. Então, esse T de A é exatamente o F de A, que pertence ao A. Tá legal? Ok. Então, feito isso, finalmente, nota que se F pertence à cadeia, então é claro que o F está contido na união da cadeia. Portanto, esse cara é limitante superior. A gente mostrou que ele é um elemento que pertence a P, que é maior ou igual que todo mundo da cadeia. Pelo lema de Zorn, existe uma função H que pertence a P maximal. A afirmação é que o domínio da função H é igual a A. Bom, se não fosse, existiria um A que pertence a esse A e não está no domínio da função H. Daí a gente poderia fazer a função H união com esse par ordenado aqui, A, Azinho, onde A pertence a Azão, e essa função nova, H til igual a H união H, é tal que o H está contido no H til. Só que, vejam, o H era maximal, então ele não poderia existir alguém que é maior que ele. Então, com essa inclusão estrita, na verdade, né? Porque o A não está no domínio, então essa função contém estritamente, essa função H til contém estritamente a função H. Tá? Absurdo, porque H é maximal. Portanto, o domínio de H tem que ser A. Só que, então, essa H é uma função com domínio A que pertence a P. Por pertencer a P, isso nos diz que para todo A de seu domínio, H de A pertence a. Ou seja, ela é uma função escolha. Ufa, ok. Então, assim fica demonstrado a equivalência entre lema de Zorn e axioma da escolha, e, portanto, ficam conhecidas as três cabeças principais do axioma da escolha, que é
esse aqui, I pertence a esse para todo I. Aí é diferente de vazio, tá? Claro, eu deveria ter escrito ao contrário. Se isso aqui, então isso. O outro é o teorema da boa ordenação. Todo conjunto admite uma boa ordem. E o outro é o lema de Zorn, tá? Agora, só um adendo para finalizar. Aqui, cadê? Aqui vejam que nesse finalzinho, essencialmente o que a gente fez foi o que a gente faria se a gente quisesse construir recursivamente a nossa função escolha, tá? Se a gente quisesse fazer ela passo a passo, o que a gente ia fazer? Ia pegar uma função escolha parcial e acrescentar mais um carinho, e depois acrescentar mais um carinho. A ideia seria que a gente poderia fazer isso até esgotar o A. O que o lema de Zorn sempre faz, em geral, é, em certo sentido, essa ordem parcial P, ela parametriza, em algum sentido, qual seria o caminho da sua recursão. E aí esse argumento final de que é o que você faria a cada passo indutivo, por assim dizer. Tá bom? Então, isso encerra a demonstração, a parte toda. Falta a dívida que eu tenho é simplesmente a de mostrar que aquela F-one existe. Tá? F de XY existe. Bom, eu prefiro construir ela assim, ó, em dois passos. H de XY vai ser, a gente vai dizer que o Y que vai satisfazer isso é igual ao conjunto dos P's que pertencem a P, tais que P é limitante superior, tá, de imagem de X, se a X é função da forma... Aqui eu estou sendo bem informal, tá? É uma função da forma X. Deixa eu mudar aqui. Em vez de usar xi, eu vou usar mi em P, onde mi é ordinal. Aliás, x é função estritamente crescente. Tá? X é estritamente crescente da forma x de mi em P, onde mi é ordinal. Ou, se o x que você pegou não é uma função estritamente crescente da forma mi em P, onde mi é ordinal, esse y é igual àquele y que a gente tinha travado. Tá? Essa é uma primeira fórmula funcional. A segunda fórmula funcional vai ser g de xy dada da seguinte forma. Ela vai ser y o escolhido de h de x menos a imagem de x, se acontecer do h de x ser diferente de y e a h de x ser diferente da... h de x menos imagem de x ser diferente de vazio. Ou, então, isso aqui tudo, ou y igual a y, yzinho igual a y. Então, a gente pega essas duas fórmulas, tá? A gente usa essa h para montar a g, e aí, pelo teorema da recursão, existe uma f de xy, existe uma fórmula f de xy, tal que quando a gente faz f de alfa para qualquer ordinal alfa, ela vai ser essa g aplicada
em todos os F alfas, F betas que vieram antes. Tá bom? Explicando brevemente o que está acontecendo. O H, essa fórmula funcional H de xy, ela é só uma função, é uma fórmula funcional auxiliar que vai pegar, se você tiver com aquela ideia, você está com um caminhozinho crescente na sua árvore, aí você parou em algum momento, tá? Aí o que essa H de xy vai fazer? Ela vai pegar todos os limitantes superiores do caminho que você fez. Tá? São os caras que são maiores ou iguais que todo mundo no caminho que você pegou. Se o caminho que você pegou é um caminho que forma uma cadeia. Tá? Se não, a sua fórmula funcional vai devolver um valor de erro. Tá? Aí agora o que a gente faz? A gente monta uma nova fórmula funcional, uma g de xy, tá? Que vai fazer o seguinte. Se o x que você pegou é uma função que na fórmula funcional anterior não estava dando y, ou seja, ela era uma função estritamente crescente da forma x de μ em p, onde μ é ordinal. Então, nota que enfim, é sempre importante o fato de que a ordem P que a gente pegou, ela está nas hipóteses do lema de Zorn, então toda cadeia tem limitante superior. Tá? Então, mas enfim, você pegou um x, se esse x é uma função estritamente crescente dessa forma, o h de x é diferente de y. Mas aí mais uma coisa tem que acontecer. Quando você olha o conjunto dos limitantes superiores e retira dele a imagem, ou seja, o caminho que você percorreu com a sua x, que é a função, isso tem que ser diferente de vazio. Se isso for diferente de vazio, o y que vai estar associado a esse caminho que você fez vai ser escolher um limitante superior, que é, lembra, esse h de x é esse y, então é o conjunto dos limitantes superiores da imagem. Você vai pegar, o seu y vai ser um limitante superior que não estava na imagem até então. Então é alguém que estende estritamente a sua cadeia. Bom, mas nos outros casos, ou seja, quando você pegou um x, que é a função estritamente crescente dessa forma, então satisfaz isso. Mas isso aqui não acontece, então isso aqui é vazio, ou é qualquer outra desgraça, é uma x que já estava dando y aqui antes, então vai continuar dando y aqui. Tá? Quando você pega a g dessa forma e usa o teorema da recursão, a f que você obtém que satisfaz isso, ela vai ser obrigada a satisfazer aquelas condições que a gente queria, tá bom? Que são, voltando aqui, são essas duas condições aqui. Ela vai escolher alguém que é limitante superior estrito dos caras que vieram antes, se o que veio antes é estritamente crescente e existe alguém que é limitante superior estrito, ou vai dar y. Então, esse L aqui desse negócio é o H que está naquela G lá, final. Então, é só se convencer de que isso aqui é uma fórmula funcional, de fato, tá? E que isso aqui também é. E aí esse cara sai pelo teorema full da recursão transfinita, tá? Aquele que é para recursão em ordinais. Tá legal? Então isso, agora sim, definitivamente encerra as três cabeças principais da Hidra, tá? E é isso. Peço novamente desculpa pela confusão no seminário, mas inclusive eu demorei um pouco mais nesse vídeo offline para ter certeza de que ia ficar o mais claro possível, tá bom? Talvez, certamente há modos mais claros de argumentar, mas esse é o que eu conheço. Agora eu vou editar o vídeo e vou upá-lo. Tchau, tchau, pessoal.